compromisso com a educação integral. A sociedade contemporânea impõe um olhar inovador e inclusivo às questões centrais do processo educativo. O que aprender, para que aprender, como ensinar, como promover redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o aprendizado. No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo e resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do que o acúmulo de informações. Requer o desenvolvimento de competências para aprender e aprender. Saber lidar com a informação cada vez mais disponível. Atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos de culturas digitais. Aplicar conhecimentos para resolver problemas. Ter autonomia para tomar decisões. Ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções. Conviver e aprender com as diferenças e diversidades. Gente, esse texto que eu estou enunciando é um texto que está dentro de um documento chamado Base Nacional Comum Curricular. É o documento que vai nortear, o que norteia a nossa educação do século XXI. E eu estou começando o nosso bate-papo com esse texto para falar que o nosso bate-papo vai se dividir em duas partes. Uma que começa hoje e a outra no próximo vídeo da semana que vem. Eu vou falar um pouco sobre competências e habilidades do século XXI, profissões e universidades. Para você que está prestando o Enem, saber o que vai prestar e qual carreira vai seguir, eu sei que é um processo muito difícil. E hoje eu estou aqui para discutir com vocês e poder te ajudar a tomar essa decisão tão importante na sua vida, tudo bem? Então, vamos lá! Bom, pessoal, então vamos lá. A gente vai dividir essa conversa em duas partes. Uma que eu vou falar hoje e a outra na semana que vem. Por quê? Porque como resultado, o SISU ainda está rolando, você ainda está escolhendo a universidade, eu vou falar um pouco sobre como você pode escolher a melhor universidade para o seu futuro. Inclusive, entendendo um contexto de mundo que é importante para você. E na semana que vem eu vou falar um pouco sobre graduação, pós-graduação no sentido de mercado de trabalho, tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre a universidade e o contexto do século XXI e na semana que vem sobre o mercado de trabalho, fechou? Bom, então nesse bate-papo rápido eu já faço uma indicação de um livro de uma literatura muito bacana que é essa do Pedro Demo, que ele fala um pouco sobre as habilidades e competências do século XXI e como a gente lida com ela, né? Tanto em relação a recursos tecnológicos, como habilidades e competências apresentadas nesse cenário mundial e outras coisas que ele levanta. É uma literatura bem bacana. E se você é um professor e está assistindo com a gente, é importante que você entenda a relevância da Base Nacional Comum Curricular para você entender o contexto dessa geração, do que significa a nova educação, para poder alinhar o nosso pensamento de trabalho com as necessidades dos nossos alunos, tudo bem? Bom, e aí galera, eu vou começar a falar sobre o que são competências gerais, tá bom? E presta atenção no que eu vou falar, porque eu retirei esse trecho da base comum, que fala assim: mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. E aí, ele diz que escolas devem promover não só o desenvolvimento intelectual, mas social, físico, emocional e cultural. Por isso que nessa pandemia é importante todos nós entendermos que o contato aluno-escola, mesmo que distante, é tão importante para o processo de aprendizado. Mas a minha ideia desse bate-papo é entender isso aí. O que é competência? É mobilizar conhecimento, gente. É analisar habilidades, atitudes e valores para você entender como você funciona nesse mundo e ser uma pessoa cidadã, tudo bem? Tanto na vida pessoal quanto no mercado de trabalho, beleza? E aí, gente, tem uma pesquisa que eu acho bem bacana que eu analisei aqui, que fala das habilidades e expectativas de crescimento e importância nos próximos 5 anos. Ela é de 2018. Mas para você entender a relevância disso, olha que bacana as habilidades mais contempladas ou mais requeridas pelos profissionais ou pelos gestores de mercado sobre a pessoa que vai entrar nesse mercado daqui em diante. Ó, um pensamento crítico e resolução de problemas é a primeira, que são habilidades aplicadas. A tecnologia de informação, trabalho em equipe, criatividade, diversidade, liderança, comunicação, profissionalismo. Tá vendo que tudo isso envolve capacidade de entender o mundo? Relacionamento, inteligência socioemocional, tudo isso está muito vinculado às novas habilidades do século XXI, tá? Você vê que a parte técnica, ela vem de conhecimento básico menos cobrado, ó, como língua estrangeira, matemática, escrita em inglês, compreensão e leitura, ciência, linguagem, economia, governo, história, humanas.
para você ver a importância e a relevância de algumas habilidades que envolvem a relação social e a emocional também, beleza? E aí, dentro desse contexto, galera, é importante entender qual é o nicho de profissões que vocês podem escolher dentro dessa perspectiva de mercado. Vocês não vão acreditar. Vocês podem escolher quase 30 mil cursos de ensino superior no Brasil. Gente, para vocês que achavam que eram só 3, engenharia, direito e medicina, vocês estão muito enganados. Nós temos mais do que 29.500 cursos para que vocês possam escolher dentro desse contexto. E digo mais, hein? Esses cursos são bem rotativos, porque tem cursos que morrem e nascem de 10 em 10 anos, por exemplo. Para você ver como a dinâmica do mercado é muito louca. Mas mais do que isso, gente, você tem mais do que 2.300 instituições de ensino superior para você escolher dentro desse mundão que é o Brasil. Gente, é muito difícil ser você. É muito difícil escolher uma carreira. Eu acho que é muito complicado, inclusive porque muitos de vocês não têm base de mercado, nunca trabalharam. E a referência passa a ser, às vezes, a família, ou às vezes amigo. Ou, por exemplo, você quer ser médico porque você adora house. Sabe essas coisas meio doida? Então, mas muita gente faz isso. Muita gente decide uma profissão por uma base que não tem muito sólida, né? Mas eu vou ajudar vocês a pensar nisso. A primeira coisa é, entenda que você nunca mais vai parar de estudar. Você é um aluno lifelong learning, um aluno que nunca mais vai deixar de estudar dentro desse contexto de mundo que, por exemplo, quer ver? Você vai ter que trabalhar para sempre, porque você não vai ter previdência social, você vai ter que fazer uma previdência privada. Tá vendo como nessa dinâmica desse modelo do século XXI, muita coisa vai mudar em relação aos nossos pais, às outras gerações? Que é um ponto que a gente vai conversar numa live que eu vou fazer, combinado? E uma coisa importante é a guerra global por talentos. Gente, nesse mercado, não é todo mundo que é absorvido. Olha a pandemia e olha quanta gente desempregada. Mas se você olhar nesse cenário, ó, olha quantas universidades que estão no cenário dos melhores de mercado são federais. E olha na academia, quantas são de melhor índice acadêmico são também federais. Para você entender como o Enem também tem uma relevância nesse contexto, de levar as boas universidades para as pessoas para que elas tenham uma boa formação. Tá vendo? Então, claro, entre a USP, Unicamp, a Unesp, as grandes mães de São Paulo, você tem outras universidades federais no Brasil inteiro que são excelentes e que você tem o Enem como porta de entrada, combinado? E dentro desse contexto, ó, vamos lá. Como é que eu defino o que é uma boa universidade? Gente, eu sempre falo, ó, essa foto é da Unicamp, uma universidade que eu estudei e que eu amo de paixão. E eu digo para vocês, o que define uma boa universidade? Eu falo que para você definir uma boa universidade, você precisa de um tripé. Um tripé que é embasado entre ensino, pesquisa e extensão universitária. O que significa isso? Ensino é boas universidades que têm bons profissionais lecionando, que têm doutorado, que tem uma formação sólida. Pesquisa é ciência, né? O que ela produz de ciência. E extensão, galera, é um braço que a universidade tem com a comunidade, com a sociedade, o que ela faz pela sociedade. Tá? Então toma cuidado, porque às vezes você tem uma boa pesquisa, mas não tem um bom ensino e extensão. Às vezes tem uma boa extensão, mas não tem um bom ensino. Às vezes tem um bom ensino e não tem uma boa pesquisa e extensão. Por exemplo, o meu curso de graduação em matemática, eu custo pro Estado em torno de R$ 1.800 por mês. É mais ou menos o que o estudante de matemática custa na USP, vamos dizer assim. Bom, tem faculdades particulares que o meu curso de graduação é R$ 300 por mês. Como é que a gente avalia isso? Entendeu? Então é um ponto importante, né? Então, dentro de um pensamento de uma boa universidade, você tem que colocar esse tripé para considerar, para você entender a relevância dessa universidade num cenário mundial, inclusive, não só brasileiro. Tudo bem? E aí, galera, tem algumas coisas que vocês podem fazer para definir como é que você pesquisa uma boa universidade. O primeiro é o IGC, que é o índice de qualidade chamado Índice Geral Putz, agora falhou. Índice geral do quê? Bom, gente, o primeiro é o IGC. Índice Geral de Cursos. E qual a importância dele? Bom, gente, ele é uma relação entre as notas de graduação e pós-graduação, fazendo uma média ponderada entre diversos fatores que definem a qualidade da universidade, tá? Vocês vão ter aí no descritivo desse YouTube o link para vocês acessarem o IGC para entender como é que você analisa a qualidade da universidade, tudo bem? Um outro importante índice, na verdade, um outro importante site para vocês entrarem é o EMEC,
tá? O que é o EMEC? É um portal de base de dados dos cursos superiores. E o que é legal isso, gente? Você tem o dado completo, você tem quantos se formaram, se tem acesso à internet, como é que é a universidade. Vocês podem pesquisar universidade por universidade, você tem todos os dados lá. É muito bacana que você tenha uma ideia bem abrangente de como é a universidade, do que ela oferece, do que ela tem em relação ao curso que você está buscando, tudo bem? Então ela é específica também, é bacana por curso, tá bom? Bom, tem o guia dos estudantes das melhores universidades, que aí ele é um guia bem bacana, que ele fala dentro de várias análises qual é a melhor, a carreira tal, tem índice quanto, o que ela faz. É legal no site do guia que tem bastante coisa, que fala, por exemplo, sobre o que tal curso de graduação oferece, o que ele faz, qual é o valor médio que você vai receber ao se formar. Então é bem bacana, tudo bem? E o ENAD, gente, o ENAD é uma nota feito pelo INEP de uma prova estabelecida para os alunos que estão terminando a graduação. E aí gera uma nota que vai de 0 a 5, que define uma qualidade, né? E vocês podem pegar esses resultados para poder fazer uma análise de como está aquela universidade, como estão os alunos que estão se formando naquele ano, que com base inclusive de 2019 eu acho que já tem. Se não tiver de 2018, eu tenho certeza que tem, tá? E aí você pode fazer uma análise, pode olhar, pode ver como os alunos foram, como é que é composta a prova, como é que é um índice de ranking, para você entender como é que está aquela universidade, como é que estão em relação à média geral, à média nacional. É bem bacana, tá, gente? E por último, o RUF, que é o ranking universitário da Folha, que também faz um ranking das melhores universidades, inclusive dos melhores cursos, tá bom? Gente, isso tudo traz elementos para você ver a qualidade da universidade que você quer estudar. Agora, não adianta você ver tudo isso e não entender e não sentir vamos dizer assim, com as experiências dos universitários que estudaram ou que estudam nessas universidades. É legal bater um papo em comunidades, em redes sociais, por exemplo, YouTube, procurar link de pessoas que comentam sobre a universidade, ou até mesmo no Instagram e no Facebook, para bater um papo com veteranos, para saber como é que é a graduação, moradia. Gente, vocês têm que pensar em tudo isso, tá? Se vale a pena ir para o interior ou para outro estado, para você morar, para você fazer a graduação. Porque às vezes vale mais a pena você fazer uma universidade particular boa dentro do seu estado do que você ir para outro estado e gastar uma grana que você não tem, entendeu? Então, nesse aspecto é importante você entender quais as boas universidades dentro desses rankings que eu falei, para você tomar uma decisão de qualidade e poder fazer a graduação que você quer. Isso não significa que você não possa errar, voltar para casa e depois estudar ou fazer um ano de cursinho, entendeu? Mas o importante é que você saiba que você tem elementos para pesquisar, que você tem lugares bacanas para ver as melhores universidades. Eu vou disponibilizar os links disso tudo para você poder acessar e você poder fazer a sua pesquisa da melhor forma possível, tudo bem? Então eu espero poder ter contribuído aí nessa sua jornada. Gente, contem comigo, dá um like, compartilhem com seus amigos, porque é importante a gente dar sequência nesse trabalho. Eu fiquei um tempo aí sem falar por conta da correria do dia a dia, mas eu estou de volta aí para poder trazer informações para vocês e ajudar da melhor forma possível, tá bom? Então, gente, acessem aí, compartilhem, dá um like e um forte abraço para todos e até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente!